seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Projetize, nosso podcast Social Mais. E a gente hoje tem um convidado de aventuras. A gente vai falar sobre o terceiro setor, como sempre, a gente tem trabalhado aqui no nosso podcast, mas o nosso convidado de hoje, ele trabalha com uma gama muito diferente, com um lado bastante movimentado do terceiro setor, e a gente vai descobrir como é que foi essa jornada dele até aqui, o que que trouxe ele para o terceiro setor e como está sendo o dia a dia, como estão acontecendo os movimentos, o que que ele faz para seguir adiante. Esse é o Carlos Aventura. Isso. Carlos, eu te faço muito bem-vindo ao nosso podcast, eu te agradeço a presença, né? Eu sei que a tua agenda é uma loucura, né? Acompanho pelas redes sociais. E queria muito que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, contasse um pouquinho da sua história e, especialmente, o que que trouxe você aqui para o terceiro setor. O que você veio fazer aqui, tentando auxiliar, tentando intervir na vida das pessoas? Por que você não ficou quietinho lá na sua casa, resolvendo sua vida, cuidando da sua mulher, de suas filhas? O que que aconteceu? É muita coisa, hein? Então, primeiro, prazer e muito obrigado de poder participar. Isso aqui para mim é privilégio mesmo, de verdade. Eu reconheço o trabalho que você tem feito já, tenho acompanhado nas redes sociais. Obrigada. De verdade, eu gosto demais quando você está ali respondendo perguntas que eu sei que são as perguntas que, assim, lá atrás me fizeram ter muitas dúvidas e eu precisava de alguém para me ajudar, para me dar um norte. E aquelas perguntas que você está respondendo ali, muitas vezes ainda, até hoje, me dão direção e tem me dado. Ah, que Então, bom. muito, muito obrigado. Então, eu sou o Carlos Aventura, né? Um maluco que nem diz por aí. Mas quando eu relaciono meu nome com o Carlos Aventura, eu preciso explicar algumas coisas, Certo. porque... infelizmente, algumas coisas são mal interpretadas por falta de conhecimento. E uma delas é a palavra aventura. Do latim, a palavra adventure, que deriva, né, o aventura Sim. no português, e no latim significa estar preparado para aquilo que há de vir. Então, um aventureiro é muito diferente do que a maioria das pessoas utilizam, que diz que é um maluco que sai por aí de Entendi. forma inconsequente e não se prepara. Então, acho que isso tudo tem a ver com a Projetize, tem a Sim. ver com o seu projeto, Sim. porque adventure é estar preparado para aquilo que há de vir. Imagina, por exemplo, eu fiz um caminho, chama-se Jornada do Caminho de Cora Coralina. Ela é aqui no estado de Goiás e sai de Corumbá e vai até a cidade de Goiás. São cerca de 300 quilômetros. Eu fiz essa jornada em 11 dias a pé, mochilinha nas costas. Agora imagina, se eu não me preparo para essa jornada, se eu não sei o que colocar dentro da minha mochila, como seria essa aventura? Né? Não daria certo. Sim. Então, infelizmente, utilizam-se dessa palavra a aventura, o aventureiro, de uma forma muito pejorativa, mas não é. Quem conhece um aventureiro sabe por isso. E por isso eu defendo isso e trago as pessoas hoje, o meu projeto de vida é levar as pessoas para serem de verdade um aventureiro. Mas esse tipo de aventureiro, né, Com que se responsabilidade. prepara, que tem responsabilidade, que leva a coisa a sério. Então, eu sou casado com o Elândia, o El, tá? É assim que ela gosta de ser chamada, o El. E sou pai de 2 meninas lindas, Jasmine e Esmeralda. Elas chegaram para nós, assim é o termo que a gente gosta de utilizar. Uhum. Tem muita gente que tem conflito com essa questão, porque nossas filhas são adotivas. Então, para nós, elas chegaram para nós o ano passado, mas já chegaram grandinhas, né? Hoje a Jasmine está com 15 anos e a Esmeralda com 11 anos de idade. E nós temos hoje utilizado da aventura uma ferramenta para estar nesse mundo do terceiro setor. Eu venho, assim, acompanho o seu trabalho pelo Instagram, né? A gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente em alguns projetos em conjunto, né? Mas, assim, eu tenho visto muito no teu Instagram, esses dias eu vi você respondendo uma pergunta de uma pessoa assim, eu gosto, eu não sei exatamente qual foi a pergunta que você fez, mas eu sei que a pessoa falou assim, eu gosto de ficar na minha casa, na cama, deitado, por que eu vou levantar e fazer uma aventura, né? E, assim, eu te acho tão assertivo, o que eu consigo perceber daqui é você conduzindo as pessoas para um movimento
de autoconhecimento. Se eu estiver errada, você me corrige, através da aventura, tendo ela como ferramenta. Isso. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Eu estudei teologia, depois estudei educação física. Quando eu estudei educação física, foi por um propósito de entender que a ferramenta para falar das coisas que são relacionadas a propósito, e teologia vem por conta exatamente do propósito, mas aí, de repente, eu tinha clareza de propósito e de identidade, mas eu não tinha uma ferramenta de comunicação. E eu entendo que existem, vamos dizer, 3 tipos de ferramentas de comunicação. Uma delas é o esporte, a outra é a música e a outra é a arte. Essas são as linguagens que eu acredito que chegariam em qualquer lugar do mundo. Sim. Tanto que eu já tive muitos convites para estar em lugares que eu nunca imaginaria que eu poderia acessar, mas já veio convites. Ô Carlos, você não tem possibilidade de você vir, por exemplo, para Dubai, fazer uma palestra? Opa, que legal. Isso é alguma coisa que faz sentido para mim. Ontem mesmo eu estava fazendo um projeto para a gente ir para o México, viver uma experiência a gente chama de aprendizagem experiencial. E fazer essa aprendizagem experiencial lá no México com o pessoal de caiaque, que é um novo segmento que eu estou empreendendo aqui na cidade também. E eu falei, quero fazer isso. Então eu vejo que essa é uma linguagem de comunicação que eu posso chegar. Como eu já estive algumas vezes na África, em Angola, e quando você fala que você é brasileiro, as pessoas já ligam a futebol. Então você vestiu uma camiseta do Brasil, né? É outra linguagem universal. Uma linguagem universal. Apesar daqui a gente ter essa questão que a camiseta virou também para o lado político, mas de fato lá fora essa camiseta é utilizada por uma linguagem de uma pessoa de respeito, alguém que tem algo para ensinar. Né? Porque o Brasil no esporte é referência. Sim. Então, eu vi que essa era uma das linguagens que eu poderia. Eu não sei dançar, então essa parte de dança, música, cantar, não consigo. Na faculdade de educação física eu tinha dificuldade de fazer as aulas de dança, em fazer algum movimento com os pés e bater palma ao mesmo tempo. Na igreja eu não consigo. Ou eu canto ou eu bato palma. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não sei fazer nada de arte, não sei fazer nada de música. Eu falei, cara, é o esporte. E, inclusive, eu não gostava de esporte. Então, eu tive muita dificuldade no início, mas eu passei um tempo servindo um projeto chamado Projeto Mício Ecológico na fronteira do Brasil. Passei 3 anos, de 2009 a 2012, ali em Roraima, atuando na Venezuela e na Guiana. E você já estava solteiro ou casado? Casado. Porque eu quero que você conta pra gente essa dinâmica, né? Casado. A gente tem muita dificuldade de entender se... tá fazendo isso porque tá solteiro, né? Não, mas sempre foi essa fala, já ouvi isso demais. Isso. Não, você faz isso porque você é solteiro e tal. Tanto que hoje, com as minhas filhas, elas vão para todo lugar que a gente vai, isso não impede. Mas lá, quando a gente foi para essa região da fronteira ali, a gente estava relacionado a um projeto que eu conhecia através da igreja, chamava um projeto Mício Ecológico, era um projeto de várias ações ecológicas utilizando como princípios cristãos para acessar esse recurso e levar a mensagem. Isso para mim foi uma experiência muito grande, e quando eu fui para lá, eu fui como voluntário, conheci o projeto e eles falaram, você não quer vir para cá coordenar esse negócio aqui? Aí eu vou, né? Cheguei em casa, contei para a esposa, amor, tem um convite assim. Gente, ela é mais aventureira que você, e aí agora eu tô falando... tudo aí, né? E na época eu tava em Brasília, eu era gerente de marketing de um shopping, tava estabilizado, tinha muitas propostas para crescimento e tal. E aí ela falou, não, vamos embora. Ela topou o desafio e a gente foi passar lá. Lá a gente tinha uma empresa por trás que subsidiava os recursos financeiros, então a gente tinha o nosso salário certo todo mês. Tinha alguns parceiros que eram voluntários, que esporadicamente investiam na gente e também no projeto. Então a gente não tinha essa preocupação. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque eu descobri que o projeto lá era uma ideia e não era um projeto. E uma ideia e um projeto são coisas muito, muito diferentes. Então a ideia era muito linda, mas como projeto a gente não conseguiu escrever, não conseguiu pôr ele no papel, não conseguiu fazer aquelas tarefinhas que você apresenta lá na sua mentoria, não conseguimos desenvolver aquilo.
E passou 3 anos e o negócio não saía do papel. E acabou que eu entendi que era um momento, diante de tudo aquilo, provocava uma série de desgastes emocionais no meu relacionamento com a minha esposa, com a equipe, com as pessoas que não viam aquele projeto andar, ir para frente. Uhum. E aí nós decidimos, então, voltar, passando muito perrengue, inclusive na época, no casamento também. E eu falei, não, vamos voltar, porque pelo menos lá a gente tem nossa base, lá a gente consegue reestruturar tudo. E a gente voltou. Isso em 2012. Quando a gente voltou, eu, lá no norte, a gente comia peixe demais e farinha. Era a comida de toda hora. E uma das coisas que eu fiquei foi meio gordinho, né? Falei, gente, não, agora? gente. Fiquei gordinho, comendo peixe e farinha. Aquelas farinhas, assim, que você sabe que o grão dela, assim, eu não sei como farinha de puba? Tipo isso. As farinhas que os indígenas fazem e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso emagrecer, mas eu odeio rotina. Eu tenho dificuldade demais. Por isso que minha vida é muito dinâmica. Eu não dou conta de academia. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Nossa, né? Que negócio de todo dia ali para academia, no mesmo horário, não funciona comigo. E eu já me esforcei. Inclusive, eu fiz a faculdade de educação física. E até ir para a aula de educação física, quando chegava dentro da área de musculação, eu falei, não, aquilo me arrepiava eu falava, não, isso não dá certo comigo, não me pega, esse bicho aqui não me pega. E eu falei, cara, mas eu preciso criar uma atividade que eu possa me desenvolver. E a atividade que eu escolhi naquele ano estava em movimento assim, no Brasil inteiro, que chama-se slackline. É aquela fita que amarra entre uma árvore e outra. Ah, tá. Uhum. E o pessoal anda se equilibrando ali. E parece que não, mas é um exercício aquilo ali. Você trabalha todo o abdômen, todo o core, perna, braço, equilíbrio. Você tem que estar focado. Então aquilo, para mim, era a atividade mais legal que eu pude desenvolver. E eu tinha um finalzinho da noite para poder fazer isso. E comecei a chamar uns 2, 3 colegas que eram adolescentes da igreja onde eu congregava, para que eles fossem comigo fazer isso numa praça. Eu morava no Distrito Federal. E eles começaram aí. Mas todo dia eles traziam colegas. Ai, que bacana. Todo dia eles traziam colegas. Aí eu levava o café, levava um bolo, um biscoito. E eu aproveitava para sentar com eles na grama e trocar uma ideia. E eu falei, cara, isso aqui é a ferramenta de comunicação que eu não tinha lá em Roraima, porque eu tinha um projeto lindo, mas eu não tinha uma linha de comunicação, nem o projeto, nem a coisa mesmo, para onde que a gente está indo, bem definida, né? E aqui eu já tenho uma linha de comunicação, eu enxerguei isso. Eu lembro que tinha um dia lá que começou a vir 10 garotos. Falei, cara, só uma fita agora já tá me atrapalhando, porque eu não consigo mais fazer virou diversão dos meninos, que eram de um bairro mais carente, e não tinham condições de ter outra coisa. Então, eles também estavam achando muito legal aquilo, e eles iam trazendo outras pessoas. Eu falei, pô, perdi agora eu tenho que virar instrutor sem nem saber fazer a atividade, e nem ter tempo para isso, porque tinha muita gente. Vou comprar mais uma fita. Aí eu comprei, tô lá esticando a fita, assim, mais ou menos umas 8 horas da noite. E de repente vem um pessoal que tava numa outra praça na cidade, mais ou menos umas 40, 50 jovens. Alguns com garrafa de bebida, com cigarro, com narguilé, com um monte de coisa assim. E chegaram, nós viemos com aquela fala cheia de gíria, nós viemos andar aí, mano, tá tudo certo. Trouxeram outros slack, a gente montou 5 slackline naquele dia. Aí eu dei o boom na cabeça. Caramba, essa é a ferramenta que eu precisava. Olha, eu até arrepiei. Que legal. Foi isso. Essa é a ferramenta que eu precisava. Que bacana. E daquele dia eu falei, cara, é sobre isso. Só porque eu não estava satisfeito em estar no Distrito Federal. Eu entendia que a minha missão não era ali. Eu precisava voltar aqui em Anápolis, que é a terra da minha família e tal. E aí eu vim para Anápolis, escrevi um projeto. Levei ele para quem? Para um pastor amigo meu, chamado Pastor Rocindes. Ele cuida de um projeto na Univangélica chamado Unimissões. Eu falei, Pastor Rocindes, eu sou missionário e eu preciso de ajuda sua, porque agora eu quero fazer um curso de educação física. E aí ele, não, vamos viabilizar aqui o caminho para que você tenha a bolsa de estudos na Univangélica. E aí eu pedi conta do meu emprego em Brasília
e falei, cara, eu tô indo para Anápolis porque eu vou estudar nessa faculdade, porque é uma faculdade que eu acredito nos valores e princípios dela, e vou desenvolver um projeto na cidade. Então, daí começa toda a relação, assim, com o esporte, com os projetos sociais, né? Lá atrás, até lá em Roraima, já estava relacionado. Mas na faculdade, esse negócio começou a ganhar um corpo bem diferente. Dentro da faculdade, eu conheci os professores. Primeiro dia de aula, eu já fui no diretor do curso, o professor Irancé, e eu precisava conversar com ele e falar qual era o meu objetivo, porque eu cheguei na sala de aula, tinha só a molecadinha nova, né? Os meninos de 18, 19, 20 anos, e eu já com 30 e tantos anos, falei, cara, esse negócio tá difícil, como é que eu vou? Eu preciso aqui me articular para as coisas funcionarem. E todo dia que eu ia na sala do diretor, ele não estava. E aí, até que um dia eu consegui sair no meio da aula e fui lá na sala dele, falei, Irancé, eu preciso te contar a minha história e por que eu tô aqui. E eu quero desenvolver alguns projetos na cidade. Eu tenho alguns sonhos. Eu quero fazer, por exemplo, o projeto com os menores infratores. Esse é o meu desejo. Na mesma hora, ele já mandou um e-mail para o doutor Carlos Limonte, né, o juiz doutor Carlos Limonte. Não, eu ia te falar agora, você conseguiu, senão eu vou te passar o contato da assessora do Carlos, que ela é incrível. E aí, já articulou para que eu pudesse trabalhar com os meninos voluntariamente lá dentro do 4º batalhão, que ficava... Antes era lá, né? Isso. Ficava os meninos presos lá. Então, eles tinham uma sala mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, que era o banho de sol. Eu levava a minha bola e chegava lá e falava, eu sou professor de educação física, primeiro período. Eu sou professor. Sou professor de educação física, então vamos jogar. Aí pegava as chinelas havaianas dele, colocava o golzinho, e começava a jogar. Jogava um pouco ali, e depois eu falava, vamos brincar de 3 cortes. Só que tinha uns meninos lá que era meio mal, né? Então, brincar de 3 cortes com alguém que é mal... É complicado. É difícil. Mas eu fui ganhando um relacionamento tão grande com essa turma e cada vez mais eu entendendo, cara, a ferramenta é o esporte. Essa é a ferramenta que eu consigo acessar qualquer lugar. E de vez em quando eu recebo até mensagens no meu Facebook e no meu Instagram de meninos que estiveram presos naquela época. Olha, que bacana. E que agradecem pelo aquele tempo que a gente tinha de sentar no chão, né? E bater um papo ali, de falar você de fazia coisas atividade naturais. física e depois introduzia ali uma conversa altruísta, né? Exatamente. Entendi. E daí, então, foi começando a estender isso. Nessa jornada toda, ali no começo, eu conheci um movimento chamado Coalizão Brasileira de Esportes. É uma organização cristã, mundial, na verdade, a Coalizão Internacional de Esportes, e ela tem um braço aqui que é a Coalizão Brasileira de Esportes, que utilizava essa ferramenta e dava treinamentos. Eu falei, cara, que negócio legal, não sabia que existe, a igreja nunca falou sobre esse tipo de coisa, não tinha ideia de que, de fato, isso era uma ferramenta de comunicação. E aí eles me convidaram para ir para um treinamento e eu fui. E desse treinamento eu me tornei facilitador do movimento da Coalizão Internacional de Esporte. Comecei a viajar o Brasil inteiro, fazendo treinamentos, utilizando essa ferramenta, mostrando o que eu fazia e também aquilo que eles já tinham me entregado de ferramenta, utilizando de dinâmicas, criatividade para fazer. Inclusive a gente fez uma dinâmica aquele dia lá, que eu aprendi exatamente nesse primeiro treinamento da Coalizão Brasileira de Esportes. Entendi. Utilizando desses recursos, eu comecei a conhecer muita gente viajando Brasil afora, ir para São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é notório na tua história que você larga tudo e vai, né? Sim. Como é que fica o medo? Assim, para mim também está bem perceptível que eu posso afirmar que o fato de você estar no social tem tudo a ver com uma construção cristã, sim, que vem da igreja, sim. Porque para mim, você falando, é muito forte, né? Essa energia da igreja. E o medo, como é que você lidava ou não tinha isso? Porque assim, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em tomar o próximo passo, a próxima decisão, porque
estar seguro aqui, mesmo que seja no desconforto, né? A tal da zona de conforto, desconforto. Tá mais desconfortável do que confortável, mas tô seguro, tô sabendo o que tá acontecendo. Como é que é pra você isso, assim? Não, tô indo, vou participar da Coalizão Brasileira de Esporte e tô largando tudo, fui pra Amazônia, catei a UEL e fui. Como é que funciona isso pra você? Havia uma pressão nesse momento muito grande familiar. Havia uma pressão dentro do trabalho, o trabalho falava, não, eu cheguei a ter propostas que triplicavam o meu salário. Triplicavam o meu salário. Quando ele trouxe essa proposta, o meu chefe, ele falou, ó, eu vou triplicar o seu salário, mas além disso, eu vou dar a oportunidade de você abrir um CNPJ e prestar serviço para a empresa aqui também. Então você não vai ser só um assalariado, que já era muito, muito acima da média para aquela época. Não, você vai abrir um CNPJ e vai prestar serviço, porque eu sei que você tem capacidade técnica para desenvolver isso aqui. E você trabalhava com o que nessa época? Eu era gerente de marketing, sem entender nada de marketing, entendeu? Caí no negócio, Meu Deus. Porque... Mas você entende de comunicação. Exatamente. Aí o que acontece? Quando eu saí daqui de Anápolis, eu fui trabalhar em Brasília. E o meu chefe lá, ele tinha uma vaga de gerente da loja. E porque nós somos uma pessoa de confiança para ele, porque esse é um cargo de confiança. Sim. A pessoa pode ter o curso a formação que for, mas se ele não for uma pessoa de confiança para aquele que é o dono, o proprietário, isso nunca vai acontecer. Pode procurar entregar currículo onde você quiser, não vai acontecer. Como eu era uma pessoa de confiança, ele falou, eu tenho uma vaga. Eu falei, tá, eu aceito essa vaga, mas eu preciso te dizer que eu não vou ficar por muito tempo, porque eu tenho um projeto a qual eu estou caminhando, já me preparando para ir pro norte, trabalhar com um projeto assim. Não, tudo bem, mas vem aqui, eu vou te arrumar um outro trabalho. E o outro trabalho era um trabalho de carregador, de pegar as mercadorias da loja, levar para o centro de distribuição dele. E eu falei, cara, é o que tem e eu vou aceitar, tá tudo certo. O importante é sustentar minha família no período que eu tinha de transição, de 6 meses, né? Até que eu fizesse a viagem lá pro norte. Aí comecei a trabalhar de carregador. Aí ele não tinha muito tempo para explicar o que eu tinha que fazer. Aí no terceiro dia ele me colocou no carro dele e nós fomos visitar. Na época ele tinha várias lojas e a gente saiu loja por loja. E ele foi contando dos problemas que ele tinha. Ele é árabe, né? E ele foi contando dos problemas que ele tinha ali e tal. E ele não dava muito certo com algumas pessoas que estavam fazendo a gestão dele e tal. E aí ele foi perguntando, você consegue resolver? E eu, paz, deixa comigo. Na hora. Eu só lembrava do YouTube. O YouTube vai me ensinar tudo. E eu fui dizendo que sim. E aí ele foi passando as responsabilidades. A gente visitou todas as lojas dele naquele dia. E era muita coisa. Começamos às 10 horas da manhã, terminamos quase 10 da noite. Nossa. Ele falou, amanhã cedo você já tem. Quando eu cheguei na empresa no dia seguinte, ele falou, Carlos, eu não te quero... na verdade, pediram para mim ficar e aguardar ele, que não era para mim fazer o que ele tinha me pedido. Poxa vida, acabei de ganhar um emprego, será que já perdi? Fiquei com aquele medo todo ali. E fiquei ali. A loja tinha muitas roupas íntimas e eu tô lá dobrando cueca, dobrando calcinha, aquele negócio todo, esperando ele chegar para conversar com ele. Quando ele chega, ele falou, Carlos, eu vi que, na verdade, não vai dar certo você fazer isso aí. Eu vou te colocar de gerente disso, daquilo, você vai cuidar do marketing, você vai cuidar disso, daquilo. E assim foi. Então, aí eu comecei. Ele falou, ó, vai vir uma campanha, isso era mês de agosto, vai vir a campanha agora do Natal, final de ano, todo o varejo, ele trabalha em prol do Natal. A grana, o grosso, vem no Natal. Entendeu? A gente trabalha o ano todo só segurando as pontas, mas a grana é do Natal. Então, preciso que você coordene a campanha do Natal para mim. Vamos embora? Quando chegou, que ele viu o resultado que a gente conseguiu propor para a campanha, ele falou, poxa vida, Carlos, eu preciso que você fique. Eu triplico o seu salário e eu vou abrir algumas portas para você aqui. Eu já tenho decidido. Você acha que foi isso? E como é essa decisão? O que foi, assim, você pode dizer assim, essa certeza dentro do seu coração? De onde vem isso? Eu sempre tive muita paz, não preocupação com questão salarial. Que escassez nunca foi um problema para você?
Não. Esses dias eu conversando com a minha esposa, e a gente tá num processo de mudanças lá, né, nos nossos negócios e tal. Aí ela falou, e eu falando, nossa, amor, tô com um problema aqui, ó, isso aqui agora eu preciso esperar virar, porque o período de chuva para nós da aventura e do turismo é um período de escassez nesse sentido, né? De vendas, porque as pessoas ficam com medo da chuva e tal, e não querem participar. Eu falei, ó, eu tenho algumas coisas, algumas responsabilidades. Ela olhou para mim e falou, mas desde que eu casei com você, sempre foi assim. Só agora você percebeu? Sempre foi assim. Eu falei, então tá bom, então tá tudo em paz, né? Então, as minhas preocupações eu sempre fui aquele camarada de acalmar as pessoas com relação a isso. Não sei o porquê, o motivo real, mas eu sempre acredito. Eu acho que a crença, ela precisa ser um ponto fundamental no processo. Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo é porque não é o final. Entendi. Então, ter essa esperança, eu acredito que ela é o que traz essa tranquilidade. E a gente viveu esses 3 anos lá no caso de Roraima e, cara, foi uma coisa muito, muito linda o que a gente experimentou ali, de conhecimento, de experiência. E a gente era recém-casado, né? Recém-casado fazendo uma maluquice dessa. Não, eu tô aqui pensando, quase que ela te larga. Nossa, que doideira. E assim, hoje, como é que tá essa sua aventura no social? O que que você empreende hoje? Eu sei que hoje você ainda não abriu uma organização social, está num processo para abrir, mas sempre esteve dentro das suas iniciativas empreendedoras, o social balizando o movimento, pelo menos é como eu consigo enxergar o teu trabalho. Explica pra gente como é que hoje como é que funciona. Deixa eu lembrar aqui, que data? Cerca de, acho que uns 8 anos atrás, eu quis organizar uma instituição. Desde 2012, mais ou menos, a gente trabalhou debaixo de uma cobertura de uma organização, chamava-se Impacto Aventuras. Eu conheci ela através da Coalizão Brasileira de Esportes. Eles me convidaram para ir para um acampamento de aventuras e essa organização, ela é uma organização que tem mais ou menos essa mesma linha de pensamento que a gente trabalha. Eles tinham, inclusive, eram patrocinados pelo Criança Esperança, tinha vários projetos assim que eles utilizavam dentro das escolas, chama Impacto Aventura nas Escolas, que eles têm uma ação, mas eles tinham um acampamento radical todo ano. E aí me convidaram e eu fui lá e eu me envolvi tanto naquele... Eu fui para participar no final, eu era um dos instrutores, né? Eles me envolveram no negócio. Lá era um acampamento que tinha rapel, eu não fiz rapel naquele dia nos acampamentos, a gente estava num dos lugares mais lindos, mas eu estava tão inserido em todos os processos que eu não conseguia participar como um participante comum ali do acampamento. Eu queria beber daquela água que aqueles instrutores estavam ali, então eu queria me envolver na parte mais organizacional. Eu não estava preocupado com, vou me divertir, vou participar, eu quero saber como é que vocês fazem isso aqui. Então era o questionamento. Daquele dia eu saí de lá com 4 cadeirinhas de rapel e uma corda de 40 metros. O Fernando, que era o coordenador até hoje lá, o coordenador desse projeto, vai, essa é a sua missão lá em Anápolis. E aí eu peguei e ampliei o Impacto Aventuras, que era uma organização já lá, e trouxe como se fosse uma filial, na verdade uma extensão. A gente nunca abriu documentação para isso, era um propósito. E aí na jornada eu entendi que eu tinha alguns pensamentos um pouco diferentes. A gente ainda se conecta em tudo, inclusive na missão agora que nós tivemos no Rio Grande do Sul, metade do time era daqui de Anápolis, metade do time era lá de Mato Grosso do Sul, que é o Impacto Aventuras, metade do time era de lá. E a gente juntou forças para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Então eu não desconectei do time, mas eu entendia que eles tinham uma linha de raciocínio e eu tinha outra que a gente podia somar de formas diferentes e eu não estaria nem traindo eles e nem vice-versa, e que a gente podia ser parceiro nisso. E aí nós combinamos assim, não, vai, e eu falei, vou para Anápolis e lá eu vou criar essa organização. Nesse período, eu
acho que algumas pessoas da política começaram a me enxergar no meio político como uma pessoa influenciadora. Uhum. Só que vinham muitas propostas erradas. As propostas assim, ó, Carlos, abre uma ONG e aí eu vou conseguir 400 mil aqui, só que metade vem para mim, metade vai para você. Uhum. Só que você precisa fazer a nota completa. Tem que prestar conta. Né? Tem que fazer o negócio tudo certinho. E eu ficava indignado com aquilo. Falei, não aceito. Isso foi uma dor durante muitos anos. Mas me direcionou para um outro caminho que eu também não achei ruim. Por quê? Aí eu falei, cara, em vez de ficar dependendo desse negócio de ONG, outra coisa. As pessoas acham que tudo é obrigação do... Quem tem que sustentar as ONGs é a prefeitura. Sim. Ah, mas a prefeitura que tem que dar o dinheiro, não sei o que e tal, o governo tem dinheiro. E eu ficava assim, cara, se eu entendo que é uma dor, eu preciso juntar qualquer pessoa, mas não é só a prefeitura, essa é uma missão minha. Se no caso a gente estava falando agora, como que Deus colocou, se foi Deus, se foi algo que você sentiu no seu coração, eu falei, Deus colocou isso no meu coração, eu vou agora colocar que a prefeitura tem a obrigação de sustentar isso aqui? Eu não acredito nisso. Você sabe que atuando diretamente com organizações, não só daqui, mas de outros locais, esse é um pensamento que não é unânime, mas ele é assim, 80% das instituições acreditam que a gente está prestando um favor, fazendo um favor para o primeiro setor, acudindo essa galera, né, que está precisando de auxílio. Mas na verdade é o que você falou, eu resolvi empreender no social e tô querendo chamar a responsabilidade, quando não da prefeitura, do doador. Porque aí a minha causa sempre é a mais bonita, é sempre a que toca mais o outro. Então é como se as pessoas tivessem a obrigação de investir em você, porque o que você faz é incrível. Só que o seu projeto é incrível, o meu é incrível, o da fulana também é. Projetos. E assim, a gente tem uma diversidade nesse terceiro setor, a gente tem uma diversidade tão grande de atuação, e de uns tempos para cá criou-se ainda mais com relação à diversidade, que é igual quando você tem um bebê, né? Quando você pare, quando você... Projeto é isso, né? É meu, eu pari, é meu. E aí é diferente. Então, ele é mais bonito, né? Ele pode ter os defeitos dele, mas é meu. Então, assim, você falando nesse sentido, esse vídeo vai ao ar depois que passar esse processo todo político, né? E aqui na Projetize a gente achou melhor colocar assim, né? Porque eu também recebi algumas propostas no sentido de usar o espaço para fazer campanha, e o objetivo aqui não é esse. Eu quero literalmente apreender de vocês que estão no dia a dia atuando, para eu melhorar a minha prática, para eu me impregnar desse conhecimento, também poder repassar para o outro, para o próximo, né, que está ali atuando diretamente. E eu fui em algumas reuniões políticas para entender o cenário, porque terceiro setor aqui no nosso município não é uma coisa ainda organizada, né? Tem-se uma noção incipiente do que está começando. E uma das perguntas que fizeram para os candidatos, né, a prefeito, era assim, a possibilidade de mandar os funcionários para trabalhar na organização. E na hora que eu ouvi aquilo ali, eu falei, Jesus amado, o buraco é mais fundo do que eu imaginei. Sim. Como eu estou gestor sem saber quais são os meus direitos e deveres. Isso é muito sério. Como que eu estou à frente de uma organização que resolveu intervir na vida, diretamente na vida de outras pessoas, e eu não sei nem o que eu estou fazendo ali. Exato. Porque não é só eu ter aquela emoção e a boa vontade de fazer, e poder fazer, a gente consegue, quando a gente quer, a gente mobiliza o mundo, né? Mas eu estou fazendo isso da forma correta? Eu estou sabendo até onde eu posso ir? Quando esse exemplo que você colocou das emendas parlamentares, isso é algo... as emendas parlamentares é uma fonte de captação riquíssima, que pode sim auxiliar muitas organizações, se já tiverem um projeto sólido, porque se não tiverem, Carlos, elas fazem afundar. Primeiro, porque elas fazem uma captação incipiente, elas não entendem como fazer o processo, conseguem a captação. Segundo, não sabem executar com as regrinhas que tem de execução, né? Para todo gasto, nós temos 3 tipos, por exemplo, de investimento dentro de emenda parlamentar, 3 naturezas de custo. Então, se eu recebi uma emenda de natureza de custeio, jamais eu posso fazer uma reforma. Se eu recebi eu não posso contratar pessoal para poder estar pagando ali de carteira assinada. Então, assim, eu tenho limites, e até a forma de fazer é diferente. E na hora de prestar conta é um flagelo. Na hora de prestar conta, você não está entendendo o que vira. Então, assim, e ouço também muitas pessoas falarem assim, não, abre a tua organização, porque o deputado, o vereador, sei lá quem, falou para mim que vai mandar o dinheiro.
você hoje está atuando, você sabe que não funciona Uhum. assim. Inclusive, eu tenho diretrizes legais que falam de tempo de funcionamento, de conselhos onde eu preciso participar, de documentos que eu tenho que apresentar que comprovem a minha atuação. Então, infelizmente, essa prática, olha, eu te dou 400 mil, você me dá 200, é uma prática nojenta e que parece que não sai do cenário. As Uhum. pessoas. E se você não tiver valores e virtudes muito bem definidos dentro de você, pessoa física que está por trás da organização, é ladeira abaixo. E a dor que eu tinha e que eu vejo hoje em muitas pessoas é porque tem uma relação entre o projeto e também o mantimento, ou seja, o sustento dessa pessoa que é geralmente o coordenador desse projeto, Sim. né? Ele empreende, ele é um empreendedor social e existe aquelas pessoas que estão à volta, muitas vezes não vê ele como um trabalhador, Uhum. né? Então, por exemplo, se eu tirasse, enquanto era projeto lá atrás, eu tirava lá uma ajuda de custo para cobrir gasolina, pagasse a gasolina do meu carro. Tinha gente que abria a boca para dizer que eu estava roubando, Sim. né? Sim. E eu sei que essa é a dor de muitos Sim, líderes, Uhum. muitos líderes. E aí talvez seja exatamente essa razão porque se deixam corromper por esse processo aí, que envolve política e tudo mais. Eu enxerguei um caminho diferente. Falei, cara, eu não vou fazer por esse caminho. Eu vou abrir uma empresa. Eu prefiro pagar o imposto, porque se eu fosse organização não pagaria imposto, Sim. né? Mas eu prefiro pagar o imposto e fazer do dinheiro o que eu quiser. Se eu decidir que eu vou pagar gasolina, eu vou pagar gasolina. Se eu decidir que eu vou dar para alguém, eu dou o dinheiro para quem eu quiser. Uhum. Se eu enxergar que o caminho hoje é por aqui, eu vou por aqui. Então, a gente começou a fazer assim. Então, abrimos CNPJ. A Outside Adventure hoje ela é uma empresa. Ela foi um tempo registrada como um MEI, porque eu não tinha outra empresa. Uhum. Depois eu transferi ela para um ME. E ela é uma empresa onde os recursos que chegam através dela, eu destino exatamente para onde eu quero, né? Esse é um caminho. Só que no processo eu falei, cara, mas não é o único caminho. Não é todo mundo que é corrupto. Uhum. Sabe? Quando eu conheço pessoas sérias como você, que faz esse trabalho, aí eu falo, cara, existem sim possibilidades. Então, hoje eu enxerguei que dá para trilhar esses dois caminhos. O caminho que eu faço é o da empresa. E ele é muito bom, ele dá possibilidades da gente empreender também e ter essa liberdade de menos patrão, porque quando você tem uma ONG, né, uma organização não governamental, você cria uma associação, aí você tem lá presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, é muita gente. E aí, na hora que, se você for fazer a coisa certinha mesmo, essa galera precisa participar da reunião. Coisa que a gente sabe que em algumas organizações não existe. É o presidente, ele é o dono, ele só coleta assinatura, ou assina aqui e tal, Sim. que são coisas que eu discordo. Ou a gente vai fazer e vai caminhar para um processo onde a gente está fazendo um processo democrático, onde todo mundo acredita no que realmente nós estamos fazendo, e aí nós vamos. Mas se não dá certo. Então, o caminho hoje que eu estou inserido no social é muito envolvido com vários projetos. Por exemplo, um deles eu fiz enquanto ainda universitário. Um colega da faculdade falou, Carlos, vamos para a África, vamos para Angola. E aí a gente começou a escrever um projeto. Compramos as passagens, eu, Ernesto e professora Clê. E disso a gente conseguiu convencer outros alunos da faculdade. Isso não era um projeto universitário. Mas a gente conseguiu, falou, cara, mas por que não levar esse projeto para a faculdade? A gente levou ele para a Univangélica. A Univangélica comprou a ideia de... O bom da Univangélica é que ela abraça, né? De esses abraçar movimentos. E financiou a nossa... Cada aluno pagava sua passagem. Ela entrou com alimentação, as parcerias, o restante de tudo, ela foi desenvolvendo. E eu, junto ali, fui assumindo, porque tive 3 vezes a coordenação junto com a professora Clê desse projeto. Então, estive lá várias vezes. Você acha, só te interrompendo, você acha que ir para a África é um divisor de águas para você dentro do social, ou já era uma coisa que em você estava tão sedimentado? Então, assim, porque eu vejo muitas pessoas querendo se descobrir na África, né? Eu vejo muito disso, né? Eu já tive uma época em que eu tive muito embate. Gente, o Brasil tá tão cheio de problemas, né? Hoje não, hoje conhecendo mais a realidade, né? Me recolho a minha insignificância. Mas, assim, eu vejo muita gente tentando se encontrar lá na África. Mas você, como é que foi isso? Eu enxergo
A maioria das pessoas que vem pra gente querendo ser um voluntário, a gente quer retomar as viagens para lá, e as pessoas chegam, eu quero ajudar. E eu falo, ih, tá enganado, não sabe de nada. Porque, na verdade, a África vai te ensinar muitas coisas a respeito de cultura, a respeito de pessoa. Mas eu, por exemplo, vi uma África agora que, para mim, ela tá lá ainda e não foi resolvida, que é o problema do Rio Grande do Sul. Que Essa grande eu catástrofe, falo, eu né? tive 3 vezes em Angola, mas eu não vi nada pior do que eu vi agora no Rio Grande do Sul. Então, na África, a gente via aquele contexto realmente, pobreza, um grupo, uma maioria, né? Tem muitas pessoas ricas, que é uma outra coisa que a gente assusta na África também. É um né? contraponto muito grande, né? É Exatamente, 880. 880. Mas a gente via as pessoas acostumadas, aquela vida de aldeia ali, então assim, o povo muito feliz, o povo satisfeito com aquilo que tinha, onde as pessoas passam lá, eles vão te cumprimentar, eles vão te agradecer. Existe uma coisa muito interessante da África, é que todo mundo vai falar obrigado. Ele passou por você, o fato de você ter direcionado o olhar para ele, ele vai te agradecer. Isso para mim chocava. Eu falei, aqui, né, apesar do povo goiano ser muito acolhedor, mas não chega nesse nível nunca. Não, aqui é muito assim, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. É a realidade que a gente tem encontrado, né? Essa situação com a África é algo, eu acho que ela fala de uma situação pessoal que a gente não quer enxergar, sabe, Carlos? Eu discuto muito isso aqui na Projetize. Da arrogância de muitas vezes a gente que está à frente, igual você falou, a gente chega lá, eles já estão acostumados, mas às vezes aquilo está incomodando é a gente, não é eles, né? Sim. Não estou falando da situação que eles vivem, política, de miséria, não estou adentrando nesse cenário, mas a gente tem essa postura arrogante, muitas vezes também, aqui, né? Muitos de nós, não, eu quero ajudar, mas é nos meus termos. Exatamente. Eu tenho recebido muito isso. Eu quero ajudar, mas é assim, no sábado à tarde. E quero direcionar o recurso para aquilo que eu acredito que é importante, não para um levantamento que foi feito, para um estudo técnico, nada disso. E às vezes, quando é um voluntário, tá tudo bem, você precisa muitas vezes daquela doação, nos termos dele, tá. Dependendo da situação, não. Mas assim, quando você é gestor, não tem isso de eu quero ajudar nos meus termos. A gente tem que abrir a cabeça, abrir a mente para isso, né? E o que eu vejo muito é assim, não, qualquer cesta básica ajuda. E tem gente que não precisa. Hoje a gente vive num país que tem Bolsa Família, né? Se é bom, se é ruim, não vou entrar na questão política, mas as pessoas não... Tem muita miséria, sim, tem muita gente ainda passando fome. Mas é um cenário que mudou. Né? Então, mas tem gente ainda tão agarrada à cesta básica que o fazer caridade e o fazer terceiro setor é entregar o cobertor e a cesta básica até hoje. E a dignidade das pessoas que estão naquela situação de vulnerabilidade não está sendo discutida, porque aí eu literalmente tenho que entrar. É até um pleonasmo, eu tenho que entrar para dentro para poder entender o que está acontecendo na cabeça daquele ser humano. E ali vai ser a verdadeira intervenção que eu vou estar fazendo, né? É claro que eu preciso cuidar do estômago para poder, muitas vezes, chegar nesse momento. Mas será que eu estou disposto? Que é o que você faz, quando você fala, eu sento com os meninos, eu sento com os seus clientes, né? Eu já ouvi algo de você sobre isso. E assim, eu estou disposto a intervir emocionalmente na vida dessa pessoa? Eu estou disposto a isso? Porque muitas pessoas que eu vejo aquilo que eu posso fazer materialmente. Né? E essa parte não é que ela é mais fácil, ela não é tão complicada quanto você intervir no emocional, naquela fragilidade emocional de outro ser humano, né? Eu acredito muito nisso. E eu vi isso. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul para mim hoje seria a minha África, né? Nós fomos para lá, passamos, assim que a enchente chegou, um colega falou, Carlos, mas eu acho que a gente tinha que ir para lá. Engraçado que o colega que chamou não pôde ir e tal, mas ele que me trouxe isso para mim, assim, de repente, eu não estava pensando nada disso, eu vi aquela coisa toda, aquela mobilização, aquela desordem da mobilização, que depois eu vi isso lá, eu vi aqui e eu vi lá, porque eu ficava assim, falei, cara, esse pessoal não está separando esses itens que estão mandando para doação, estão mandando umas coisas que não vai ser utilizada lá. Estão desovando os guarda-roupas, né? Desovando tudo, eu vendo aquela coisa toda. Muita gente falando que estava fazendo, mas na verdade
só queria utilizar o marketing desse processo todo. Sim. E aí eu falei, cara, vamos, mas se for para ir, eu não vou agora não. O que eu vou fazer lá? Eu não tenho canoa, tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que não faz sentido. Vamos esperar a água baixar? Porque quando a água baixar, nós vamos ter muita coisa. E a maioria dos voluntários já vai ter ido embora. Ninguém vai querer se envolver com esse negócio lá depois, porque já perdeu a visibilidade política, de marketing, de jornalista. Tanto que eu enviei a nossa estadia para todos os jornais. Todos aqui da região. Enviei, sabe, acho que para mais de 20 jornalistas e blogs, e ninguém teve interesse em publicar, que tinha um grupo de amigos anapolinos que estavam lá. E eu não estava interessado em trazer Ibope para mim, mas mostrar que o povo anapolino se junta para fazer boas coisas, e mobilizar boas mais ações, as pessoas mobilizar também, né? e tal, e fazer a coisa do jeito que realmente tem que fazer. Ninguém se interessou para isso. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos continuar. Nós aqui conseguimos captar entre dinheiro e recursos, né, material para essa reforma, cerca de R$70 mil. Então saímos um grupo daqui, o grupo do Impacto Aventura de Mato Grosso do Sul, entramos no carro e fomos bater lá para ajudar. E ali a gente viu que uma necessidade gigante, mas eu vi ainda a falta de organização, de que a gente não está preparado, e eu estou assustado, pensando, eu já trouxe essa proposta aqui para algumas organizações maiores, inclusive para a universidade, para a evangélica, e falei, gente, vocês não têm noção do terror que é lá. Eu fazia filmagens e encaminhava para o pastor Rossini, falava, pastor, dá uma olhada como que está aqui. Está tudo bagunçado. E as pessoas estavam fazendo com um caderninho as anotações, sabe? Aquela coisa bem desorganizada em tudo, e as pessoas com fome. E aí eu lembro que chegava caminhões e despejava a comida assim, e falava, pega quem quer, porque o voluntário já estava tão cansado. E aí, pra gente que estava chegando lá, assim, pegando fogo, vamos ajudar e tal, e ver aquele voluntário assim já, não, tomara que não chega mais nenhum caminhão aqui dentro da ONG, porque se chegar, como é que nós vamos descarregar isso? Aquele cara estava com a casa dele, ele estava ajudando lá porque não era nem porque ele era voluntário, era porque ele era funcionário da organização, da creche e tal, e ele estava lá dentro recebendo as doações, porque ele tinha que trabalhar, mas a casa dele tinha sido levada pelo rio. Nossa. E lidar com aquele contexto ali o tempo todo ali, eu falei, gente, o que nós vamos fazer para esse povo aqui? E eu falei, cara, a gente veio pelas crianças, porque era um propósito que eu tinha disseminado isso junto do grupo. Falei, cara, eu tenho 2 filhas adotivas, eu acho que cuidar de quem cuida, então cuidar das crianças e de quem cuida das crianças. Mas a gente tava pensando do orfanato e não das pessoas que trabalham no orfanato. Quando a gente viu lá o tamanho do buraco, falei, gente... É um problema sistêmico, né? Entendeu? Então a gente vai precisar pensar em coisas como essa. Criar, por exemplo, falta aplicativos para a gente fazer esse tipo de gestão. Tem muita gente aí que eu falo, cara, você quer uma ideia para você ajudar, você é da área da automação aí, cria um aplicativo para receber essas doações, para fazer essas doações, para direcionar essa logística. A gente tem empresas que fazem isso, mas nós precisamos disso hoje para as organizações sociais. Você sabe uma coisa que eu achei muito interessante, que foi uma... Pode ter sido uma visão só minha, não sei. Mas quando começou toda essa situação no Sul e a gente ouvia... Eu hoje não assisto televisão, telejornalismo, não é uma coisa que está na minha rotina mais, mas eu fui acompanhando as notícias pelo Instagram, pelas redes sociais. E aí o que eu vi era assim, as igrejas se mobilizando fortemente, até porque eu tinha na época uma cliente, ficava virando amiga, no Sul, e as igrejas se mobilizaram assim, prontamente para poder resolver, e você não até gente de outros, como você falou, aproveitou o movimento para, né, de marketing, de situação, de sensacionalismo, mas o terceiro setor demorou a reagir. Assim, o que eu ficava olhando, a impressão que eu tinha, que eu tava ali vendo as notícias, lendo, cadê o terceiro setor? Né? O terceiro setor não é o bonzinho, não é o que quer intervir, não é o que faz e acontece. Cadê o terceiro setor? O que eu vi mesmo na linha de frente foram os próprios moradores, né, se organizando. Sim. E as igrejas, independente da denominação que seja, as igrejas. E aí os empresários, as pessoas... eu vejo o terceiro setor chegando num terceiro momento.
sabe? Isso me entristeceu tanto, porque a impressão que eu tenho é que muitos de nós estamos muito no discurso. A gente tá muito no discurso, porque na hora que é de arregaçar a manga, botar todo mundo numa van, num avião, vamos lá resolver, às vezes não é o propósito de toda a organização, mas assim, a gente não resolve só assim, né? Eu penso que exatamente está aí. As pessoas confundem algumas coisas que eles chamam de chamado, sabe? Com, às vezes, uma afinidade com que você tem. Essa ideia de eu ir para a África, na verdade, começou com a minha esposa antes de eu me casar com ela, porque a gente teve um tempo de corte. A gente orou durante uns 30 dias e eu queria saber se ela estava disposta a casar comigo. E eu falei, cara, eu preciso arrumar um maior nível de dificuldades para ela, para ver se realmente... Por quê? Porque na fase de jovem, eu tive muitos namoros que não deram certo, eu era muito imatura, aquela coisa normal. Aham. Mas eu falei, cara, eu quero testar, porque agora eu quero uma mulher mesmo de verdade. Eu já entendi meu propósito de vida. Ó, eu vou morar na África, você topa? Ela topa. Ó, eu não sei se eu quero ter filhos de sangue, não. Se vier os de sangue vai ser bom e tal, mas eu quero ter filhos adotivos, isso eu tenho certeza. E são coisas que eu tratei antes de me casar, antes de dar um beijo nela. E acabou Não, sendo... você contando isso aí, sabe o que tá me vindo na minha cabeça? Eu vou começar a chamar aqui no podcast as mulheres, os maridos, de quem faz ação social. Ixi, vai arrumar Pra treta. ouvir, pra ouvir o lado deles, porque assim, eu tive muito problema com meu marido por conta dessas coisas, não? Assim, eu venho de uma família espírita, meu marido é evangélico. A gente nunca teve problema dentro de casa com relação, assim, tem as suas dificuldades, mas nunca foi um problema, Sim. né? E assim, quando eu saía para o movimento social, muitas vezes, assim, sem entender o que eu estava fazendo, eu simplesmente estava indo, ele me chamava e falava assim, você está deixando os seus, de cuidar dos seus dentro de casa para cuidar dos outros. Você precisa olhar para isso. E eu achava que ele estava implicando. E até que o dia que eu realmente consegui entender Sim. que não adianta eu querer cuidar do filho do outro se o meu dentro de casa também está Sim, precisando de total. mim. Numa situação diferente, né? Mas está precisando de mim. E aí é onde a gente... E dentro, aí eu não posso falar do evangélico, posso falar do espiritismo. Os espíritas têm muito disso, e aí me incluindo dentro do movimento. A gente sai muito da nossa família para cuidar da família alheia e grandes desastres estão acontecendo nas Não, famílias isso é real, espíritas. Isso é total, em todo lugar. Mas são muitas, né? Não posso falar das outras, mas posso falar do espiritismo porque convivo com ele. Mas assim, e quando você falando, né? Eu orei e testei e é para ver se era isso, né? Como é que será que... Não, eu vou ter que chamar o Eu aqui. Agora já ficou o convite, vou ter que chamar ela aqui para me contar como é que é ser parceira de alguém que tá nesse movimento, porque eu acho que também não é fácil. Sim. Né? Não é fácil estar no movimento, mas... Você pega eu até comecei a falar para você antes da podcast iniciar, que foi o dia do nosso acidente, que foi Sim. às vésperas da viagem pro sul. Então eu tinha uma atividade de turismo, que é onde a gente levanta o recurso financeiro para a gente manter o projeto. E quando foi decidir a data para ir para o Rio Grande do Sul, eu falei, gente, eu tenho um compromisso, eu só posso ir depois desse compromisso. E a gente estava fazendo uma viagem para Salto Paraguaçu, que é uma das cachoeiras mais lindas do estado. E assim que eu chegar, eu planejei com os meninos, nós vamos sair às 2h da manhã de domingo. Então eu vou chegar mais ou menos 1h da manhã e já saio de um carro e entro no outro já dirigindo para o Rio Grande do Sul, porque aquela coisa assim de vamos ajudar o povo lá, né? E aí fomos para a viagem desse rapel no sábado, saímos na sexta-noite. Viajamos até a cidade de Piranhas e lá eu troquei de motorista. Eu estava dirigindo, passei por um colega, minha família estava atrás e o resto dos participantes da equipe estava numa van. Só eu estava indo de carro. E aí dirigiu mais uns 50 quilômetros e passou um bicho na frente. E o colega tentou ali segurar o carro ali, mas acabou capotando. E eu segurando a mão assim para trás, para elas não passarem para frente ali no carro rodando, acho que rodou algumas vezes. É muito rápido, né? Eu já passei por uma experiência É rápido, dessa. mas parece que ao mesmo tempo você tá vendo o movimento em câmera lenta. É muito né? estranho. E aí, quando o carro parou, eu só olhei. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Responde, fala comigo.
Aí começaram a falar, eu vi que minha esposa já entrou um pouco em pânico. E aí a porta minha estava travada, eu arrombei ali com o pé e arrodeei. E abri a porta dela. Quando eu abri a porta dela, eu falei, levanta, arruma, vamos arrumar o carro, porque as coisas caíram tudo. Como se eu estivesse assim, importando com as coisas, né? As coisas caíram tudo. E outra, precisamos trocar agora de carro, porque senão como é que eu vou fazer para ir para o Rio Grande do Sul? Ela olhou assim, é mesmo, você vai para o Rio Grande do Sul, você vai para o Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente entende que isso é uma missão da família, né? As meninas que chegaram agora, elas entendem que isso é uma missão, né? E a preocupação, eu lá no Rio Grande do Sul, e elas me ligavam, como é que tá? Eu quero conhecer as crianças órfãs aí, eu quero saber quem são as crianças. Aí eu fazia o videozinho no final lá, mandando para elas. Aqui é o lugar onde as crianças dormem, aqui é o lugar... Nossa, filha, tá muito triste. Chorava com elas e tal. Então a gente tem um envolvimento familiar, assim, total nessa Que bacana. Ação. Mas é sério, eu vou trazer o El aqui. Eu acho que a gente tem que trazer os companheiros, Sim, os nossos companheiros para. Eu vou ter que trazer o meu primeiro, misericórdia. Eu não sei se como que vai ficar depois, né? Como é que você foi contar isso lá no podcast? Essa parte não era, né? Gente, mas é sério, eu acho que tem os bastidores, bastidores é porque assim, Carlos, quando eu me propus muito a adentrar, assim, não, vou abrir a minha empresa, porque eu quero que essa galera que tá fazendo social faça de uma forma mais leve, mais saudável mentalmente falando. É muito disso, é a gente trazer os bastidores, trazer o que está por trás daquilo, porque a gente vende uma imagem e não é porque a gente quer, sem querer. Quando você está no front, na frente, e você está mobilizando as pessoas, muitos acham que você é daquele jeito em todas as áreas da sua vida. Você tem aquele pulso, você tem aquela característica, aquela habilidade, mas às vezes em casa você é completamente diferente e tá tudo bem, não é que é um problema. É só porque é importante a gente desmistificar essa aura de Salvador, Sim. de Madre Teresa de Calcutá, de sei lá do que muitos impregnam para poder conseguir chegar em lugares, e quando as pessoas começam a literalmente conhecer os bastidores, elas... Bom, é diferente. Eu achei que o negócio era um cadinho diferente, né? E eu acredito muito no poder da verdade e da transparência. Quanto mais você trouxer a sua verdade e transparência para o trabalho que você executa, para as pessoas com quem você está lidando, você pode até... você tem a oportunidade de ser quem você é. Você não precisa fingir alguém que você não é. Que é o que eu vejo muito acontecer, né? Nós saímos de um movimento político, né? A gente está gravando e ainda está tendo, né, um movimento, mas assim, a gente acaba de sair de eleições e que pessoas apareceram agora e vão sumir. E daqui 4 anos elas vão aparecer de novo. Mas quem precisou da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da arte, da cultura, da diversidade, do meio ambiente, vai continuar precisando durante os 4 anos, não é só daqui 4. Né? Eu me questiono muito isso. A política é muito importante. A gente está sabendo fazer política? Nós, do terceiro setor, estamos sabendo fazer política? Eu não vejo. Não estou conseguindo. Tem um medo muito grande, assim, de muita gente por conta de um trauma. Eu falo muito sobre trauma lá no Rapel, né? Porque eu falo, existem 2 tipos de medo. Um medo que é o medo do novo. Então, tudo que é novo, por exemplo, eu vou fazer uma aventura lá, vou descer de rapel. Nunca desci, é novo para mim. Eu não sabia que aquela corda, na verdade, suporta o peso de carga de ruptura, 2.000, 2.500 quilos de resistência. Então, até eu conhecer isso, depois que eu conheço, começa a pular na corda, aquela coisa toda. Mas até conhecer, então é o medo do novo. Isso é natural de todo o processo. Agora, ter um medo, eu sempre divido ele em 2, talvez um psicólogo vai trazer um monte de medos diferentes aí, mas a minha abordagem com os meus clientes lá, com os meus amigos, existem 2 tipos de medo. O medo do novo e o medo da experiência traumática. E a experiência traumática, ela vem de diversas maneiras. No caso lá do rapel, ela pode vir, por exemplo, o medo de altura de um cara que caiu de um banquinho quando era garoto, subiu na janela, escorregou, caiu, quebrou a perna, alguma coisa. Subiu no pé de goiaba e a galha quebrou. Mas tem alguns outros medos que vêm também por palavra, aquilo que é, vamos dizer assim, uma palavra
profética, né? Mas é aquela palavra de mãe, sabe? Você vai cair daí, né? É aquela palavra que você já fica assim, rapaz, se minha mãe falou, é porque acontece. Toda vez que mãe fala, acontece mesmo. Não, e você caindo daí, você ainda apanha. É aí que tá. Então, a mãe, muitas crianças vivem essa cena de, se você cair, você vai apanhar. Ou você vai cair daí, você vai morrer. Ela lança uma palavra maldita, não de uma maldição mística, mas uma palavra que vai acontecer um mal contra você. Que vira uma crença, né? Vira uma crença. Vira uma crença. Né? Esse é um dos tipos de experiência traumática. Mas tem a experiência traumática mesmo maldosa. Né? Eu tenho, por exemplo, clientes que elas têm medo de altura, porque um dia ela subiu numa mesa e o pai falou, pula aqui. Aí ela pulou, abraçou o pai e tal. Ele fez 3 vezes. Na 4ª vez, o pai deu um passo para trás e ela caiu e quebrou a boca. Isso é real, não estou inventando, não. Isso é real. E ela falou, eu quebrei meus dentes, Carlos. E meu pai falou, isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém. Meu Deus. Talvez a intenção do pai fosse boa, tá? É meio difícil de aceitar isso, mas a intenção dele era ensinar. Vamos colocar nesse... Só que ensinou do jeito todo errado, né? É igual a intenção da mãe que falava, você vai cair daí. A intenção era cuidado, só que ela estava lançando uma palavra maldita sobre a vida do filho. Então tem esses casos. Entendi. Agora tem o caso que é o pior de todos. Por exemplo, eu tenho pessoas que participam com a gente do Rapel e elas têm medo de confiar em alguém. Eu, por exemplo, que sou homem, instrutor, e chego lá para trazer uma palavra de instrutor, de orientação, as pessoas relacionam isso também com a voz de pai. Aí tem os seus traumas com os seus pais e jogam em cima de você, né? Um exemplo disso é abuso sexual. Meu muito. Deus. As pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas que eu já atendi que passaram por cenas de abuso sexual. Inclusive, essa é a razão também de muita gente abrir ONG. Entendeu? Sim. Isso é talvez uma das maiores razões, se a gente for na raiz, uma das maiores razões da gente ter organizações sociais hoje trabalhando, pode ter certeza, é abuso sexual. E você sabe uma coisa muito complicada nessa questão, que não é nem o nosso tema aqui, mas já que a gente entrou, eu tô indo abrir uma ONG para tratar algo que eu não tratei lá na infância, não tratei na vida adulta, e eu vou ver os abusos continuarem acontecendo e eu vou sofrer repetidas vezes o que aconteceu lá. Sim. Porque eu não me tratei ainda. E muitas vezes eu acho que o fato de eu ir ajudar o outro vai me tratar. Até certo ponto eu acredito que sim mesmo. A experiência alheia ensina a gente, né? Sim. Modifica e transforma. Mas se você não tem um suporte... Mas isso você pode piorar dificilmente muito. Isso vai dar certo. Isso, é muito complicado. Dificilmente. Então, eu enxerguei exatamente que a linguagem que eu tinha de acesso, quando eu vi essas pessoas começando a me contar esse tipo de história, que trauma era uma coisa que eu precisava tratar nas pessoas. Então, comecei a utilizar desse recurso aí. Então, eu vejo que Não é aventura por aventura, é uma aventura para tratar um trauma. Exatamente. Entendi. Exatamente. E aí eu enxergo que a gente tem uma similaridade muito grande com as ONGs e a relação política. Tem muito trauma, muita promessa fake, muita promessa de político que chegou e tirou aquela fotinha agora, igual a gente acabou de passar a campanha, e a gente viu o camarada chegando lá e pediu para tirar uma fotinha com as crianças, e tirou e abraçou a coordenadora, e aí ela começa agora a acreditar que todo político é bandido, é igual. E esse tipo de crença só atrai, quando você acredita numa coisa, você só atrai aquilo que você acredita. Isso é fato. Tá? Eu já vi uma menina falar assim, eu vou cair. Eu falei, no rapel você não vai cair, porque eu tô aqui para não deixar você cair. Mas de tanto ela falar, ela saiu de lá, chegando na porta do carro, ela caiu e quebrou os dentes lá. Mas ela ficava falando o tempo todo, eu vou cair. Eu falei, não, aqui você não vai cair. Ela manifestou isso pra vida dela, né? E eu vi isso acontecer diversas vezes. É uma das coisas que eu falo, cara, eu acredito que a palavra tem poder, eu acredito no Criador, eu acredito que ele criou todas as coisas, eu acredito na Bíblia como essa referência, e ele diz, haja luz, bum, aconteceu luz. Ele diz que eu sou a imagem e semelhança dele, então se ele cria a luz a partir de uma fala, eu também posso, só que a minha fala, ela não é uma fala só dos lábios, ela precisa ser de dentro de mim. Entendi. Então, quando essa fala é verdadeira, aí eu vou me conectar. Então, se um coordenador de uma organização social, ele só acredita que as coisas é por esses caminhos errados e tal, ele só atrai esse tipo de gente. Entendi. Então, uma das coisas que eu penso, cara, a gente precisa começar a trazer gente certa.
Você é uma pessoa que está aqui para isso, para mostrar esse caminho que existem, para apresentar caminhos. Opa, eu não sei, eu não tenho esse network, mas tem gente que tem. Tem coisas que nem precisa de network, só precisa de profissional certo. Sim. Existem caminhos para fazer, não precisa de política, não precisa de padrinho, não precisa de nada disso. Só precisa da gente certa. O padrinho é muito bom, isso facilita, abre portas, é extremamente importante. Eu me envolvo hoje no mundo político porque eu sei disso. Mas eu sei quais são as razões que me colocam lá. Eu acordei um dia e eu precisava tomar uma decisão muito forte na minha vida que envolve o terceiro setor, envolve pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e minha filha escreve um desenho, ela faz um super-herói com capa. Eu tenho esse desenho lá em casa e tinha sido acho que uns 20 dias que eu tinha adotado ela. E ela escreve: pai, faça aquilo que precisa fazer. Aquele dia era um dia que pra mim, assim... Nossa Senhora, você nem pediu pra Deus uma resposta. Gente, eu tava num dia que talvez... Eu falo pra você, foi um dos dias mais difíceis da minha vida de tomada de decisão a respeito disso, porque é um assunto muito sério. Eu precisava encaminhar esse processo pra frente, pra um processo até judicial. E eu falei: como que eu faço isso aqui agora? E aí minha filha faz um desenho aleatório e coloca esse negócio de manhã cedo. Eu vejo esse desenho lá que ela fez pra mim. Sim. Pai, faça aquilo que precisa fazer. Eu sei das alianças que eu preciso fazer hoje. Cara, os meus compromissos com a minha família não dá pra mim sair fora disso. Eu vi a caminhada política e eu sei que existem o lado que dá pra caminhar e o lado que não dá pra caminhar. E as propostas vêm. Mas... cada um vai fazer as escolhas que quer, inclusive as organizações sociais. Porque se você se vender uma vez, você está vendido para sempre. É um caminho sem volta. Entendeu? Você está vendido para sempre. Eu falava: cara, não dá. Não dá. Eu não vou aceitar esse tipo de caminho. Não é uma coisa que eu vou caminhar. Você sabe que uma vez no centro que eu frequentava, eu estava conversando com um dos palestrantes, ele estava me dando um momento muito difícil, né? E eu estava numa situação assim, profissional, de decisão, né? E ele falava assim: Camila, a vida é tão interessante. Quando você estiver num caminho que você que você está encontrando dificuldade para tomar uma decisão e aparecer uma proposta que é muito boa, materialmente muito boa, ele virou para mim e falou assim: corre. Essa proposta está vindo atrasar um processo de dor que vai te ensinar algo lá na frente e que é literalmente o movimento que você precisa fazer. E nós todos os dias somos bombardeados com essas promessas que nos vão trazer o conforto material, que é importante sim. A gente vive num planeta de carne, de que a gente precisa comer, se alimentar, vestir bem, ter dignidade para viver. Mas muitas vezes essas propostas vêm para te atrasar a alcançar algo que seria incrível lá na frente, que a gente não tem condição de saber ainda, mas que a gente que acredita que é cristão, né, a gente acredita que tem um propósito muito maior, né. Eu vejo isso muito como uma estratégia, não sei qual nome que eu poderia usar, de forças negativas, do mal, para te atrasar, né. Eu recentemente abri uma empresa com o pessoal de contabilidade, para poder trabalhar a contabilidade correta no terceiro setor, né? E eu falei para eles: dia que eu sentei que a gente vai abrir nossa empresa juntos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que for relacionado ao social, como a gente está levando, ou a gente está tentando levar o bem para outras pessoas, vai ser mais lento, mais difícil, e vão aparecer imprevistos que vocês não vão compreender da onde, que é para fazer com que o processo não aconteça. Vão seguir firmes, porque é para ser. E eu aprendi uma coisa na minha vida, Carlos. Todas as vezes que eu tive muita dificuldade na minha ação social, na minha vida, o que quer que seja, e que vinham esses desafios dolorosos, eu falei assim: gente, eu tô no caminho certo. Uhum. Porque se eu não tivesse no caminho certo, eu ia ter dificuldade, né? Quando vinha aquela coisa que do nada apareceu, do nada. Uhum. Eu falei: tá errado. Então, eu estou no caminho certo. Se essas tempestades estão vindo, é porque eu estou incomodando alguém. Seja no campo da matéria, seja no campo espiritual, né? Que é para que, às vezes, algo grandioso precisa ser feito. E eu tento me colocar muito nesse lugar de quanto mais dificuldade é porque eu tô fazendo alguma coisa certa. Eu levo isso muito pra minha vida. Não sei se isso acontece com você, mas na minha ação social sempre tem isso. Me fizeram, acho que uma pergunta no Instagram essa semana, acho que é relacionada a isso mais ou menos, né? E eu falei que na aventura sempre dá errado. Tem que dar errado. Porque senão seria rotina. É verdade. E se for rotina,
tá dominado já, não tem nada para crescer. Você não cresce com rotina. Você cresce quando a coisa sai do controle. E aí que você tem uma grande lição para sua vida. Então, para mim, a aventura é exatamente sobre isso. É oportunidade de crescer. Entendi. Então, é isso que nós temos hoje. Entendi. Carlos, eu vou encerrar a nossa entrevista aqui de hoje, nossa conversa, te agradecendo imensamente a oportunidade de o tempo que você tirou para estar aqui, para a gente poder contar para as pessoas, né? Como é que é a sua ação social? Eu vou trazer o El aqui, é um problema. Pra gente conversar sobre. Reserva 2 horas para ela. Viu? Ai, bom demais. E aí, assim, o mais importante da sua vinda aqui é a gente mostrar para as pessoas os bastidores. O que acontece mesmo na vida real, né? E dizer que eu recebo muita gente aqui. E é tão eu tenho aprendido tanto, então, assim, o meu agradecimento hoje é assim, obrigada, você me ensinou muita coisa que, mesmo estando nessa área, tem passado desapercebido. Então, eu te agradeço imensamente a lição de hoje, foi uma grande lição. Eu quero fazer parte das suas aventuras, porque estou em um momento pessoal de desafios que eu quero e preciso enfrentar, eu acredito que, não sei se o rapel, mas algo nesse sentido, então, algo nesse sentido vai me ajudar, me fortalecer. E eu rogo a Deus mesmo, sabe? Que possa te proteger, te abençoar, te direcionar sempre, sempre no caminho do seu coração. E quando esses desafios chegarem, já que você é uma pessoa abençoada por ter contigo a tua família te apoiando, que vocês sigam protegidos. Amém. Sob as asas dele, que você consiga alcançar mais pessoas, independente se é através de uma organização social, de um empreendedorismo social, independente do caminho onde você estiver, que esses traumas onde você vai tocar, que eles sejam tocados com muito respeito e que você realmente consiga ser luz, ponte e caminho na vida de todo mundo que passar por você. Muito obrigada. Viu? Obrigado você. Privilégio demais e tá aprendendo nessa caminhada. Quero estar sempre conectado com você. Vamos junto. Se a gente puder somar, eu sei que você está disposta a entregar realmente conteúdo de valor aqui no podcast, no Instagram, nas redes sociais, nas conversas que a gente tem por aí, nos nossos encontros, e para qualquer pessoa que tem buscado realmente servir pessoas, e a gente precisa de gente de valor, porque senão a gente não consegue, sozinho não dá. Não. São desafios diários muito dolorosos, eu acredito, né? Obrigado. Mas eu te agradeço. A gente vai ficar por aqui hoje. Logo mais a gente tem mais podcast para vocês e eu vou colocar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o @ do Carlos, tá, Carlos? Vou colocar o @ para que vocês possam seguir e entender o trabalho que ele empreende hoje, né? Não só no social, mas na vida particular, como ele trabalha a aventura, né, com as pessoas, para que vocês possam também acompanhar e seguir. Até mais. Obrigado.